Hoje eu estou com os bebês na evangelização. Já passei por todas, viu, gente? Criança, jovem, ESD. E aí, não sei porquê, depois que eu tive o Pedro, um dia me pediram para evangelizar bebês e lá fiquei, de lá não sei nem quando eu vou sair. Mas a casa espírita, ela só tem sentido nas nossas vidas se ela virar uma segunda casa para a gente. Só tem sentido se a gente puder enxergar no trabalhador que está conosco um irmão em quem a gente pode confiar, um irmão que tem uma escuta empática para nos ouvir e de tanto nos conhecer só de olhar, sabe o que a gente tem, se a gente está bem, se a gente não está. Então, desde pequeno, a gente tenta sensibilizar os bebês, dizendo para eles assim, que a casa espírita é uma casa muito especial. Ela é também um hospital. Tem um remedinho natural, o amor que cura todo mal. Tem um remedinho natural, o amor que cura todo mal. Tem uns que não sabem nem falar ainda, mas eles já começam a tentar fazer, né? E vão crescendo naquele ambiente, aos poucos eles vão também criando vínculos com aquela casa. Como eu tenho lembranças maravilhosas da primeira casa espírita, onde eu brinquei que mamãe me pariu de manhã, de tarde, de noite já estava lá no Grêmio Espírita Paz e Fraternidade, em Pameri. E eu tenho um carinho muito grande por ela e por todas as casas espíritas por onde eu passo. Porque é esse o sentimento que precisa prevalecer, o sentimento de que a gente está em casa, não está cumprindo um protocolo com Deus ou com Jesus, é aquele nosso segundo lar, onde a gente está feliz de estar junto, onde a gente está feliz de estar unindo os nossos esforços e a nossa vontade de ser melhor a cada dia. E é por isso que Jesus fala para a gente: em tudo que fizerdes, fazei de todo coração. Porque às vezes não é tão fácil, né, gente? A gente vacila, né? A gente dá uma escorregada, uma distraída. Então, vamos lembrar e conversar um pouquinho com ele, para ele fortalecer e responder para a gente. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar, eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. E ele responde daquele jeitinho dele: amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres. É assim, né, gente? Meu Rabi, Cristo meu amigo, quero proclamar a vida imortal, quero te servir, presencial ou virtual. Santa Catarina, modelo híbrido também, não é? Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas me faz vibrar o teu amor. Me orienta, Cristo, a ser um bom evangelizador. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe o teu irmão, vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração.
que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Agora você, minha rainha. É que nós temos aqui alguns dos nossos trabalhos, alguns dos nossos livros. Estou com eles aqui nas mãos e muitos estão sendo vendidos ali. Existem outros. Existem até livro que está esgotado, que eu acho que pouca gente conhece. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o destino dos meus livros. Além de serem dirigidos à família, aos evangelizadores, eu faço questão absoluta de levar todo o resultado dos direitos autorais para as casas que precisam. A minha casa é uma delas, existem outras, mas, no momento, existe uma organização que nós conhecemos e que precisa muito, muito, muito do nosso abraço, do nosso carinho. Fraternidade Sem Fronteiras. Então, nós vendemos os livros. Se vocês compram os livros, claro, uma parte fica para a própria casa, para o próprio evento, mas sempre peço, me dá uma margem, deixa uma margem aí para mim, para a gente mandar para a Fraternidade Sem Fronteiras. Estando, certa vez, nas minhas andanças em Goiás, eu fui ao lanche, era para evangelizadores, e quando eu voltei, tinha uma pessoa que não foi para o lanche, ela tocava feito cacá, cantando, sentada num lugar até mais alto, um banquinho, e eu disse para ela, mas você não vai ao lanche? Ela diz, não, eu continuo fazendo a vibração do ambiente, porque é necessário. Me apaixonei por ela, chama-se Amanda Moraes Keller. Amandinha hoje é uma mama no Fraternidade Sem Fronteiras, cuidando de órfãos do Congo. O Congo é um país imenso na África, proporcionalmente do tamanho da nossa região norte, e que, do lado que dá para Ruanda, o governo está do lado de cá, Ruanda está ali, é um massacre. É um país extremamente rico em petróleo, em diamante, cobalto, e são quase 200 etnias que se matam os chefes das famílias, perdoem, mas fazem maldades com as mães e depois matam. E aquelas crianças ficam morrendo simplesmente. E o Wagner Moura, que é espírita, que começou num projeto da juventude, hoje ele é o grande dirigente do Fraternidade Sem Fronteiras. Eu faço questão de falar, porque preciso de todos nós. E o que tem lá? A Amandinha é engenheira, ajudou a construir orfanatos, continua construindo orfanatos, e está se dedicando. Uma moça de 30 e poucos anos, evangelizadora, que largou tudo para ficar lá com aquelas crianças a quem ela ama, porque é a mãe substituta, vem desde bebezinhos até os jovens. Então, queridos, estão aqui os livros, né, nas mãos amigas dos pais, Deus confia nos pais, Educação para o Mundo Melhor, Educar os Filhos, Compromisso Inadiável. Os últimos, que são Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, o último, que é o Para Além das Telas Digitais, um bem voltado mesmo para evangelizador, que é o Como Aprendemos, um que eu fiz com a colaboração de outros evangelizadores, que se chama Educação com Sabor de Eternidade, e aquele que eu acho que quase todo evangelizador tem, de tanto que ele é vendido, que é o Evangelização Mudando Vidas. Então, feita aí a propaganda, chega. Obrigada a vocês que estão adquirindo, aqueles que já adquiriram, depois ainda estarei ali para fazer uma dedicatória. Eu quero começar a minha fala sobre o trabalhador espírita fazendo uma louvação. A palavra é essa mesmo, eu quero louvar aqueles que nos inspiram, que nos inspiraram. Então, não dá para a gente terminar sem lembrar do Chico, do Divaldo, lembrar de Raul.
Raul é meu amigo particular, não só do movimento espírita. Trabalhamos juntos no mesmo departamento na Federal Fluminense. Amigo de lar, de casa. E todos nós vimos, há 15 anos atrás, o Raul sofrer aquele acidente, que para nós foi uma dor tremenda. Não se mexia, não conseguia mexer o braço, não, andava com dificuldade, não falava. E agora a gente vê Raul fazendo palestra. Não mais com aquele vigor, mas emocionando a gente de ver o sacrifício dele diante disso. Então, eu quero falar da nossa gratidão por esses que nos exemplificaram. Jerônimo Ribeiro, em cima daquela cama, e a gente às vezes diz, eu não posso, porque eu estou aqui com isso, estou com... São esses aí que nos inspiram. Eu quero lembrar dos fundadores das casas espíritas. A primeira vez que viemos a Santa Catarina a trabalho, fomos recebidos por Silvio Smith. E o Silvio, querido, estaremos juntos a partir de segunda-feira, fundou mais de 12 casas espíritas. Então, existem esses trabalhadores que fundam casas, que estão à frente, aqui com vocês, aqueles que fundaram a própria federação, todos os dirigentes. Quero cumprimentar o Luiz, cumprimentar a nossa querida Anete, que a gente ama tanto, dirigindo lá o CEA, o André Luiz, em Concórdia, e tantos outros. Quero cumprimentar também e louvar todos os coordenadores, que hoje foi tão falado aqui o trabalho, é o Marcos, é a Cristina, é o Eduardo, com a Silvânia, são todos esses, vocês que estão aí, trabalhando em coordenação, às vezes estão anônimos, Magna, Nailca, todos vocês, meus cumprimentos. Eu quero cumprimentar e louvar aqueles das artes, como a Cacá, como a Simone, como o Marcos, como Dilva, que fazem esse trabalho de trazer a arte para o movimento espírita. Aos evangelizadores, que hoje foi falado, Cecília Rocha, Julinho, Júlio César Grande Ribeiro, que pouca gente conhece, mas que, como capixaba que sou, convivi com ele desde criança, um grande evangelizador. Então, todos esses que ouviram o chamado do Mestre Jesus e lembraram, né? Jesus dizia, eu vim para servir. Esses são aqueles que nos servem de modelo. Então, mas além desses, existem os formiguinhas, né? Aquele que a gente chama de quê? De tarefeiros. E somos todos nós os tarefeiros. Eu trabalho na cantina, entre outras coisas. E, certa vez, num velório, alguém chega perto de uma pessoa e pergunta, você conhece a Lúcia Moisés? Desconheço, é aquela mulher da cantina, não é? Digo, pronto, gostei, é isso aí, é a mulher da cantina, né? Porque talvez nunca tenha me visto vir fazer palestra ou qualquer coisa, eu trabalho no passo, eu trabalho na mediúnica, não me vê, mas na cantina é um lugar visível. Então, somos nós, esses tarefeirozinhos, né? Que representa o trabalho? Foi aquilo que a Silvana acabou de falar. É uma bênção na nossa vida. Felizes somos nós de termos oportunidade de servir, porque nós sabemos das nossas limitações, nós sabemos das nossas dívidas. E cada vez que alguém se lembra de oferecer para a gente uma oportunidade do serviço, a gente só tem que agradecer e ir muito alegre, né? Mas, quando sabemos que aquele que chega à casa espírita é bem acolhido, vai crescer nele um sentimento de pertencimento. E é isso que todos nós temos, esse sentimento de pertencimento. Porque se alguém convida, você não quer vir para outra, não? Não, quero não, estou bem aqui. Eu posso até ajudar lá em alguma coisa, mas a minha casa, isso é o trabalho do dirigente, isso é o trabalho do coordenador, daquele que coordena a equipe, de fazer com que todos ali tenham esse sentimento de pertencimento.
e, sobretudo, né, oferecer trabalho, oferecer junto com o trabalho o estudo, que já foi tão falado aqui, eu não vou me repetir. Agora, quem somos nós? Vamos parar para examinar. Todos nós trazemos luz e sombra. Então, aquele tarefeiro que está à frente da tarefa, do trabalho, seja ele o próprio dirigente da casa espírita, seja aquela pessoa mais humilde, aquele que enche o copinho d'água, aquela pessoa que colabora limpando, todos nós temos os nossos lados bons e os nossos lados menos bons. E aí, o que vai acontecer? Creio que, porque nós temos essas características, muitas vezes nós erramos com os nossos companheiros. Todos nós conhecemos amigos, colegas, companheiros que foram embora. Foram embora por quê? Porque se magoaram, porque se decepcionaram. E o que é pior, muitas vezes se decepcionam com a doutrina espírita, quando, na verdade, a doutrina espírita está muito acima disso tudo. A decepção vem com quem? Com aquele companheiro que não entendeu, com aquele companheiro que foi rude, com aquele companheiro que tomou atitudes que não deveriam. Então, nós temos um rol enorme, eu não vou usar o meu tempo para contar essas coisas, porque nós sabemos, todos nós conhecemos. Centro espírita é lugar para choro, para sofrimento? Não deveria ser. Acho que por tudo que Cristina e Marcos hoje trouxeram, por tudo que foi cantado, por tudo que foi dito, a gente tem clareza que é lugar para ser feliz. Mas todos nós sabemos de pessoas que sofreram em centro espírita. Estou enganada, gente? Estou enganada? Não. Por quê? Porque nós temos as nossas imperfeições. E quando nós enfrentamos uma situação ruim, nós esquecemos que aquele que fez a situação ruim conosco, ele é tão imperfeito quanto nós. Então, a gente tem que começar a ter um pouco mais de boa vontade, de saber perdoar, de saber compreender a dificuldade do outro, porque nós também temos. Então, a gente acaba exigindo do outro aquilo que não consegue fazer. Então, lembrar das coisas que nós fazemos, né, que levam ao afastamento. Os personalismos. Há muito personalismo. É o do meu jeito, comigo é assim, tem que ser assim, ou então você pode sair e vai procurar outro lugar. Não pode. A gente tem que burilar isso, né? Inseguranças. Quantos médiuns que poderiam estar sendo melhor aproveitados, por exemplo, por insegurança? Quanto evangelizador. Me lembro que começando em casa espírita, coordenando e dizendo, então nós vamos trabalhar dessa forma assim, assim. Ah, não vou porque eu me sinto insegura. Eu digo, pelo amor de Deus, não faz isso, a gente ajuda, vamos lá. Não, eu tenho muita insegurança. Então, veja a importância do estudo, que já foi tão falado, né? Questões de instabilidade emocional. Às vezes a pessoa tem mesmo muita instabilidade emocional, está passando, às vezes, por algum drama, alguma coisa, e chega na casa espírita, tem uma arestazinha ali para parar, aquilo toma um valor enorme, e lá vai a pessoa embora, vai a pessoa toda magoada. Vamos sempre pensar nessas coisas, né? Somos inseguros, somos emocionalmente instáveis, muitas vezes temos fraqueza na perseverança. Tudo bem quando começa, mas quando começa a coisa mais séria, do estudo, então, olha, para trabalhar, temos que estudar, mas tem que fazer tudo isso, tem que fazer reunião de planejamento, tem que fazer avaliação, mas é muita coisa, e aí vai morrendo na perseverança, né? E muita coisa levada a sério, quando não deveria, com mágoas, com melindres. Então, todas essas coisas fazem parte das nossas sombras. Mas a gente tem que lembrar o que Jesus dizia: brilhe a vossa luz. Então, nós todos, trabalhadores do movimento espírita, temos que fazer brilhar a nossa luz. Por quê? Sabemos das nossas imperfeições.
Então, por isso que vocês estão aqui, que coisa bonita, né? Vieram de longe, vieram hoje, por exemplo, saber que a turma lá de Mafra viajou 5 horas para chegar aqui, né? Coisa bonita, é o esforço, é a dedicação. Então, vamos considerar isso, né? E lembrar também, em outras palavras de Jesus, que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, o amor vai na frente. Equipes de evangelização, por exemplo, eu durante alguns anos coordenei, e eu dizia o seguinte: mais importante de qualquer outra coisa aqui, eu sei que vocês estudam, eu sei que vocês preparam, eu sei que vocês são dedicadas às crianças, aos jovens, mas vocês sabem o que eu quero de vocês? O que, Lúcia? Amorosidade. Amorosidade. Por quê? Como é que você vai falar de Jesus, do Evangelho, se você está numa sala que briga com o outro, que não gosta de A, não gosta do jeito de B? Não pode. Então, eu dizia para as minhas meninas, se ajudem, e a menina também, se ajudem uns aos outros. E é com muita alegria que eu conto para vocês. Eu nunca soube quem é que ia faltar. Nunca chegou a mim. E eu nunca tive problema com o evangelizador que me surpreendia porque não veio. Por quê? Porque eles se comunicavam. Uns diziam para o outro: sua família, sua mãe não vai fazer boda de prata? Me lembro tanto disso, sua mãe não vai fazer boda de prata? Não é semana que vem? Deixa que eu fico com a sua turma. Não chegava ao coordenador. Amorosidade, de chegar de manhã, antes de qualquer coisa, antes de ir para a sala, vamos nos abraçar, vamos nos olhar. Como é que foi a semana? Foi tudo bem? E às vezes alguém caiu num pranto. É hora de correr para a sala para ver lá o material? Não. O que houve? Conta para a gente. Vamos fazer aqui nossa rodinha, vamos fazer uma oração, todo mundo se abraça. Isso é básico, né? Deixar brilhar essa luz, a luz do entendimento, compreendendo ainda que somos assim, nós somos assim, né? Agora, o trabalhador pode ter todas essas fraquezas e vai exigir de nós, então, o quê? Muita compreensão, muita ajuda. Não podemos esquecer que eles têm esses problemas. Agora, existem problemas do trabalhador que são os problemas da família que nós falamos aqui de manhã. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Nós estamos falando daquela família que chega ao centro espírita. Então, vamos recordar um pouquinho, né? Os divórcios, as separações, né? Os filhos problemáticos. Esse problema hoje das telas, da viciação em telas, da questão dos jogos, a questão, por exemplo, do TEA, né? do autismo, da família que tem problemas com deficiência, jovens, crianças, pessoas com deficiência, e que é uma luta incrível. Então, eles podem ter todas essas coisas, estão passando por luto na família. Então, o que é que nós fazemos com esse trabalhador? A gente fala, em primeiro lugar, na questão da empatia. O que é empatia? O conceito de empatia, que todo mundo conhece, é se colocar no lugar do outro, não é isso? Perceber o que o outro está pensando. Só que empatia, queridos, é muito mais. Não é só a cognitiva. Eu sei que Cristina conhece bem isso, Cristina e Marcos ali, que vocês trabalham com isso. Além da cognitiva, que é saber o que o outro está pensando, tem que ter a emocional. Entender o momento do outro, a emoção que o outro traz. Então, veja, aquele trabalhador que está sentido com alguma coisa que aconteceu dentro do centro, ele vem me contar, eu intelectualmente compreendi. Mas será que eu tive a empatia emocional de perceber realmente como que aquilo incomodou a ele, que não incomoda a mim? Eu vou dizer, mas isso é uma bobagem, que bobagem, você vai em frente, esquece isso. Será que é esse o caminho? Não é não. Empatia emocional é a gente tentar entender o sentimento
que o outro tem. Se colocar no lugar dele, para poder, então, tomar algumas atitudes, ouvir muito, compreender, mostrar que está compreendendo. Mas ainda há uma terceira empatia, que essa, então, vai exigir muito mais de nós, que é a compassiva. O que é a empatia compassiva, gente? Vocês sabem o que é? Vem da palavra compaixão. E que significa o quê? Tudo bem, eu entendi, eu senti como você está, e a compassiva me faz agir para minorar a sua dor. Se eu não conseguir chegar na empatia compassiva, talvez eu não consiga chegar no coração desse trabalhador. Então, vamos entender isso, né? Então, eles podem estar fazendo, né, passando por todas aquelas atividades, aquelas dificuldades, como eu falei, e o que nós temos que fazer eu não quero nem me repetir, porque já foi tudo dito aqui até agora, né? É usar todos os recursos da casa. Quem que pode? O atendimento espiritual. Quantos trabalhadores espíritas não aceitam ir para o tratamento espiritual, não aceitam ir, por exemplo, para uma conversa no atendimento fraterno? Ah, eu não vou lá, não quero me abrir, não quero contar. Vamos ter mais humildade, vamos ter mais confiança. Está com dificuldade? A casa oferece. Muitas vezes, queridos, existem problemas até mesmo vinculados a questões mediúnicas. Eu acho que nossa amiga, a Ângela, é Ângela, né? Juliana, eu não estou lendo daqui direito. Tá. A Ângela Juliana. Ela falou do atendimento espiritual. Será que nós, trabalhadores espíritas, que não somos estritamente lá da mediúnica, não podemos ter problemas mediúnicos? Será que nós não podemos ter problemas obsessivos? Às vezes no início? Será que não? Agora, também vale a pena aquele dirigente que, percebendo às vezes alguma dificuldade, dizer: vou te afastar porque você está obsediado. Né? Já pensaram nisso? Mas existe. Falta de sensibilidade, né? Então, não é assim. É de uma forma mais carinhosa, mas, de alguma forma, oferecer, sim. Né? Lembrar, por exemplo, né, da questão... Deixa eu ver aqui. Alguns que estão... com dificuldade de tempo. Quantos de nós têm outras obrigações do trabalho, querendo fazer a sua formação? Estou vendo aqui a minha querida Enéia, que está lá, né? Trabalha e faz mestrado, e não é nem aqui, ela está fazendo mestrado lá fora. Né? Então, vejam, todas essas situações de que as pessoas têm dificuldade com o tempo, nós temos que olhar esse trabalhador espírita. Qual é o problema? Momentaneamente, eu não vou poder ficar. Eu estou com o meu tempo escasso. E é esse o tempo, às vezes, que ele tem que dar para a família. Então, vamos olhar isso, perguntar para ele, entender o que está havendo com o problema do tempo. Estou vendo que você está só correndo, que você está fazendo as coisas às pressas. Precisa de tempo? Dê o tempo para ele. Vê o que ele está precisando. Se ele precisa realmente de um período... A gente brinca, né? Um período sabático, um tempo para se dedicar mais, como foi falado de manhã, vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu pessoal. Às vezes, um filho problemático, uma situação de doença em casa, precisa. Outra situação são aqueles que se afastam, por exemplo, por doença. E, às vezes, são doenças psiquiátricas, por exemplo, que não é uma coisa que a pessoa ficou lá no leito. E aí a pessoa diz: mas por que não vem para a casa espírita? Tem que vir. Não, vamos olhar. O luto, pessoas enlutadas. O que nós fazemos? Então, lembrando, o que a gente pode fazer?
Podemos ir à sua casa fazer o Evangelho no lar? Nesses outros casos que nós falamos, podemos aí fazer o Evangelho no lar, fazer ciclo de orações uns pelos outros, mostrar para essa pessoa que ela é amada, que ela faz parte daquele grupo que nós nos sustentamos uns aos outros. Como isso é importante. A questão, por exemplo, dos passes domiciliares. Quantos de nós precisamos, muitas vezes, por questões de doença, que não podemos ir à casa espírita, a equipe vem até nós oferecer o passe. Será que a gente está alerta para isso? Com o passe domiciliar, você está precisando de um passe? Vou até contar aqui uma indiscriçãozinha. Ontem no hotel, de noite, nós chegamos de viagem, foi meio tumultuado, e eu disse para a Cristina, eu estou tão cansada, estou tão cansada. O que a Cristina me falou? Lúcia, você quer que eu vá lá no seu quarto te dar um passe? É isso, é isso. Essa aí é a empatia compassiva, né? Entendi e quero te ajudar. Lembrar, como foi falado aqui, do idoso. Então, fazer grupos de convivência. Nós temos uma casa espírita em Niterói que tem um grupo lindo de convivência de idosos. Como eles gostam de ir para lá. Vão, conversam, contam caso, alguém lê alguma coisa do Evangelho, alguma coisa, e eles se sentem assim super integrados, porque no final tem um chá, eles tomam chá, eles conversam, e você vê só a gente de cabecinha branca como eu, e que muitas vezes já foi trabalhador e que não vai mais. Então, lembrar, gente, que nós sempre contamos com a proteção do alto. Vocês se lembram que Leon Denis, quando precisou substituir Kardec, que ele estava um pouco assustado com as tarefas que ele ia assumir? Jerônimo de Praga disse para ele, numa mensagem que a gente conhece por escrito: meu filho, é preciso difundir por toda parte a vida e a luz. Vá onde te chamam. Vá onde existe o bem a fazer, e eu sustentarei seus passos. Eu sustentarei seus passos vacilantes e te acompanharei nos sendeiros da sabedoria. Sempre teremos os nossos protetores, sempre teremos os nossos amigos. E Jesus é o nosso exemplo maior. Naquele momento em que Pedro se reúne com mais outros companheiros na praia, muito triste por ter negado Jesus, naquela hora em que ele toma a decisão e diz: vamos pescar. Eles vão pescar, levam a noite inteira, não pescam nada. E na praia, aquele jovem lá na praia, que eles o veem, diz para ele: lança a rede do outro lado. E quando eles lançam a rede, vem tão cheia que eles mal conseguem tirar. Pedro corre na frente. E ali a gente vai ouvir Jesus perguntando para Pedro: tu me amas? Vamos ouvir? Se tu me amas, vem sem grito, sem castigos, sem imposição. Se tu me amas, nem abandono, desespero ou lamentação. Se tu me amas, nem chicote, xingamentos, condenação. Se tu me amas, não te detenhas, segue adiante.
Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo, apacenta. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Alimenta a boa parte do teu irmão. Se tu me amas, vem sem gritos, sem castigos, sem imposição. Se tu me amas, nem abandono, desespero ou lamentação. Se tu me amas, nem chicote, xingamentos ou condenação. Se tu me amas, não te detenhas, segue adiante. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo, apacenta. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Alimenta a boa parte do teu irmão. Se plantares o bem, se plantares amor, foi mais perto assim, logo irás perceber que tu és bom pastor. Põe nos ombros também, aconchega, orienta. Se me amas, apacenta. Se tu me amas, amores, é a nossa tarefa apacentar, fazer como Jesus, e que Ele nos abençoe, nos proteja e nos inspire. E sabemos muito que podemos ser aqueles pastores, que né? levam, se me amas, apacenta. Se plantares o bem, se plantares amor, logo irás perceber que tu és bom pastor. Põe nos ombros também, aconchega, orienta. Se me amas, apacenta.